Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam se preparando para as férias do meio de ano. Aqui também as férias estão chegando, serão um pouquinho mais longas, serão como as de dezembro e janeiro aí no Brasil. Bom, esse vídeo chega de maneira a tentar, espero que nós consigamos, manter o movimento percussivo do DPO durante o ano inteiro. E de uma maneira, espero que vocês aproveitem das informações que eu estou trazendo para vocês, que é fruto de pesquisa, de tempo investido também. E espero que vocês também tenham a mesma felicidade em receber as informações quanto eu tive em sentar e investir meu tempo para recolher e filtrar essas informações. Eu tô aqui com meu chá, café já foram 4 hoje, e, e minha garrafinha de água. Então esse vídeo vai ser longo, porém esse vídeo vai ser de muita ajuda. Eu vim aqui para falar sobre esse excerto, esse pequeno excerto de talvez um pouco mais ou um pouco menos de um minuto, em torno de um minuto, né? Que eu gravei para vocês e fiquei pensando o que poderia ajudar, né? E acabei chegando em uma conclusão de 3 vias, né? A primeira é que somente gravar o excerto é uma maneira de mostrar para vocês, de dar uma direção sobre como o excerto é executado, né? E assim, não existe a gravação definitiva, porque mesmo para mim, que já estudo esse excerto há alguns anos, existem coisas a se melhorar, né? Mesmo essa gravação, depois que eu gravei, acho que eu posso melhorar 2 coisas aqui. E, mas enfim, uma solução de 3 vias no sentido de gravar o excerto, compartilhar com vocês, ter um vídeo falando sobre as informações do compositor, da obra e do contexto em que esse excerto está inserido. Por exemplo, Peter Grimes é uma ópera, então eu acho que se eu for falar da ópera inteira, eu preciso de um vídeo de horas e pesquisas, não só uma pesquisa, né? Então, esse vídeo ele é para esclarecer um pouco sobre Benjamin Britten, o compositor, e sobre a obra de Britten, né? Não trazer fatos de ele nasceu em mil blá blá blá, faleceu em blá blá blá, mas fatos um pouco mais que possam nos interessar e nos dar suporte para tentar entender como ele pensava e de repente ajudar a gente a ter um direcionamento nesse feeling, nesse sentimento de que a gente pode vir a ter quando a gente está tocando o trecho, né? Que acho que ajuda muito, né? O background. É, por que não faço gravações com uma gravação de orquestra atrás de mim? Porque geralmente alguns trechos, as gravações de orquestra não estão em tempo. Isso é da vida, é normal, né? O tempo, quando você está num grupo, é mais flexível. Quando você está numa prova, existe uma certa flexibilidade, porém deve-se tomar algum cuidado com essa flexibilidade, né? Então, é por isso não faço vídeos com uma orquestra no fundo, né? E bom, vamos lá. Britten, Benjamin Britten. Ele era uma pessoa que sentia que o mundo não era como ele acreditava durante a sua infância. Ele teve uma maravilhosa infância na Inglaterra, né? Ele sempre teve essa ideia de decepção
e oposição entre os sonhos individuais e o julgamento coletivo, o julgamento da sociedade, né? Eles estão muito presentes em sua obra, né? Desde do macrocosmo da ópera até o microcosmo da ópera. Leonard Bernstein, regente, compositor, musicólogo, foi muito famoso, estudioso e muito reconhecido, né, até os dias de hoje. Ele diz sobre o Britten: Ben era um homem em conflito com o mundo. Isso é muito estranho, pois na superfície somente, sua música parecia decorativa, positiva, encantadora, mas ela é muito mais que isso. Quando você escuta a sua música, se você realmente escutá-la, não digo superficialmente, você se torna consciente de algo muito obscuro. Existem engrenagens que estão rangendo e não estão se encaixando propriamente, causando um enorme incômodo. Realmente foi um período muito difícil e solitário, né? Esse período histórico em que Britain viveu entre a Segunda Guerra Mundial. Ele se mudou para os Estados Unidos, né? Ele morou nos Estados Unidos durante 2 anos com o seu companheiro, né? E sim, ele foi um homem em conflito com o mundo em muitas maneiras. E o Bernstein diz que ele não demonstrava, né? Ele não demonstrava como pessoa, pois ele era um pacifista. Ele e seu então companheiro Peter Pierce, né? O que eu posso dizer particularmente é que, por ser um pacifista, ele demonstrava todo esse conflito por meio da sua arte, a música, a composição, né? Também é uma maneira de expressar a indignação, de expressar a felicidade, essa profundidade que às vezes, quando a gente está na escola, quando a gente está correndo atrás das coisas, a gente não consegue enxergar, ou a gente precisa um pouco de mais maturidade para entender, né? O fazer musical de Benjamin Britten. Ele compunha primeiro na mente e não ao piano. Ele trabalhava ou transcrevia suas ideias em sua escrivaninha. Ele acreditava que esse trabalho deveria ser feito à mesa. Ele o fazia à mesa para ver se seus ouvidos estavam satisfeitos. Interessante isso. Ideia, transcreve a ideia, volta para cá para ver se os ouvidos estão satisfeitos, né? E depois ele ia para o piano. Uma maneira interessante de trabalhar que me despertou muita curiosidade, né? Por assim dizer. Eu sempre fui mais de natureza física, de sentar e estudar e repetir, repetir, repetir. Ouvindo, mas repetindo. Ele trabalhava de uma maneira mental antes de fato, produzir algum som fisicamente, né? Isso é muito interessante. Às vezes, nós como percussionistas, a gente produz som de uma maneira muito fácil, né? Encostando no instrumento. É interessante essa outra abordagem, né? Agora sobre Peter Grimes. Peter Grimes é um pescador, um pária, rejeitado pela sua comunidade, pelos Borough, a cidade que a ópera se passa, né? Ele é rejeitado não somente por seu último aprendiz ter morrido em circunstâncias misteriosas, mas porque ele era um visionário, um sonhador, em uma sociedade que não tolerava esse tipo de indivíduo, né? Essa é o grande conflito inicial da ópera, né? Existe uma cena no segundo ato que envolve a Ellen Orford, que é o interesse amoroso do Grimes, e ela é professora da cidade.
ela ama o Peter Grimes, mas ela descobre que o seu novo aprendiz tem uma marca, um roxo muito feio nas costas. O que seria, em tese, uma prova das maneiras brutais de Grimes, né? A gente não sabe se foi o Grimes ou se foi durante o trabalho que ele se feriu, realmente, né? E Ellen tenta confortar o garoto, mas no fundo do seu coração ela sente que é muito tarde para isso. Ao longe, nesse momento, a gente escuta uma missa acontecendo. E isso soa como um comentário sobre a tragédia que nos é e será apresentada. Novamente, os conflitos de Britten, expostos na sua obra, uma atitude moral, de um lado a igreja, do outro a inocência do garoto, uma inocência destruída, algo que nos faz pensar sobre esse conflito que ele demonstra na sua obra, né? A música não é só pensar em flores, valsa das flores, né? A música também traz esses pensamentos um pouco mais complicados sobre a sociedade, sobre a maneira, né, que as pessoas se comportam em sociedade e tal, os julgamentos. E, enfim, nesse momento que a Ellen está confortando o garoto, o Grimes aparece e a Ellen o confronta. Ela pergunta: a sociedade sempre ganha do indivíduo? Né? Existe esperança para essa inocência perdida? Ela estava basicamente desesperada pelo que ela estava presenciando, né? Ela ama o Peter Grimes, mas ela começa a ver que no fundo talvez a sociedade esteja certa em julgá-lo, que é algo que eu vou falar no próximo pequeno bloco, digamos assim. No ápice desse confronto, ela diz para o Grimes: nós falhamos. E infelizmente ela é agredida por ele e ele pega o aprendiz e leva para sua cabana. Bom, essa cena ela acontece no segundo ato, né? E eu vou me ater só ao primeiro ato, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas. Bom, Peter Grimes foi escrito por Benjamin Britten depois da leitura de um poema narrativo do poeta George Crabbe, né? Esse poema passou por alterações, pois no original era explícito que o que o Grimes tinha feito com seu aprendiz e a maneira como ele tratava as pessoas e tal. O Britten entrou em contato com Crabbe para fazer o libreto da ópera. O libreto é como se fosse a história da ópera, né? É um livro, né? Contando a história do que acontece na ópera. E digamos assim, essa faceta mais cruel do Peter Grimes foi amenizada para a ópera para deixar esse espaço conflituoso, digamos assim, né? O prólogo da ópera. A obra se passa em uma aldeia fictícia que contém muitas semelhanças com as casas de Crabbe, do poeta, e de Britten, em Aldeburgh. Eles eram quase que vizinhos. Que é uma cidade costeira, Aldeburgh. Eu acho que tá meio alemão, mas dá para entender. A ópera começa com um inquérito. Peter Grimes está na corte e responde ao juiz e à sociedade sobre a morte do seu aprendiz durante o trabalho ao mar. A sociedade, a cidade, explicita a sua opinião. Peter Grimes é culpado e a cadeia é o seu lugar. Ponto. Não tem salvação. Para a sociedade é isso. Apesar do médico legista da cidade, o Sr. Swallow, determinar a morte do garoto como acidental, né? O médico legista da cidade fala: olha, a morte do garoto é acidental. Ela não é aparentemente acidental. Ela foi um acidente, né?
Esse fato acaba salvando Grimes de uma condenação. Mas o Dr. Swallow, o médico legista, ele aconselha que Grimes não tome outro aprendiz, apesar dos protestos de Grimes. Ele diz que precisa de um aprendiz porque é mais barato. Uma outra pessoa não se daria bem com ele no barco, né, ao mar. Bom, quando a sessão do tribunal termina, Ellen Orford, o interesse amoroso de Grimes e a professora da cidade, como eu já disse, tenta consolá-lo, totalmente em vão, pois para ele a cidade, além de não estar disposta a oferecer-lhe um voto de confiança ou uma segunda chance, ainda o condena veementemente, de maneira clara ou velada pelas costas. Acho que é a pior maneira de condenar alguém é de uma maneira velada, né? Aquela coisa que fica aquele climão, aquela torta de climão, e ninguém sabe direito como é que é porque ninguém fala claramente, né? Contando aqui a novela. Pausa. Bom, primeiro ato. O mesmo, dias mais tarde. Começa com o primeiro interlúdio orquestral, com o título, eu não vou falar em inglês, vou falar em português. Madrugada, na versão sinfônica. Na versão sinfônica é o seguinte, tem a ópera e tem os 4 interlúdios marítimos, que são os 4 interlúdios da ópera, compilados para serem apresentados num concerto sinfônico. Né? Também tem a Passacaglia da ópera, que é compilada de maneira a também poder ser apresentada num concerto sinfônico, que é muito bonito. Aconselho vocês a ouvirem. Tem o trecho de tímpano que eu toquei e tem um trecho de pandeiro, que também é muito legal. É curtinho, mas é muito bacana, é muito bonito. Bom, começa com o primeiro interlúdio orquestral, com título de madrugada, e se segue com uma comunidade cantando, sobre o relacionamento com o mar, as estações do ano e também a rotina diária, que é muito pesada. Né? Depois do trabalho, Grimes pede ajuda para guardar em terra firme seu barco. Toda a cidade, toda a cidade finge que não o ouve. Né? Mais tarde, aparecem 2 personagens, o Bulstrode e o Ned Keane, para ajudar o Peter Grimes. Eles acabam puxando a corda do barco, né? Só isso. O Keane conta pro Grimes que encontrou no reformatório um novo aprendiz para ele, chamado John. Ninguém, ninguém da cidade se apresenta, se voluntaria para ir buscar o garoto, né? Até que então a professora Ellen, novamente, ela aparece e se voluntaria a buscar o menino John. A tempestade se aproxima, nosso excerto orquestral, né? E a comunidade corre para fechar a janela, corre para fechar a porta, fechar a loja, casa, tudo essas coisas, né? Os seus negócios, corre para fazer essa proteção da tempestade e vai se abrigar no pub. Tem igreja, não sei se tem museu, mas o povo vai se abrigar no pub. O povo que julga o Peter Grimes. Ó. E o Grimes e o Balstrode, eles acabam ficando de fora do pub. E nesse momento, os dois acabam desenvolvendo uma conversa. E o Grimes confessa, digamos, as suas ambições de vida, né? Ele pretende fazer fortuna, né? Comprar uma boa casa e pedir a Ellen em casamento, se casar com a Ellen, né? Ter uma vida, digamos, estável.
E infelizmente o Balstrode, ele zomba de todos os sonhos do Grimes. Ele diz que se a Ellen casar com o Grimes é porque ela é viúva. É porque ela vai casar com ele por pena. Mano, isso deixa o Grimes muito puto. Ele fica furiosaço. E o Balstrode larga o Peter Grimes na tempestade. Ele larga o cara fulo da vida na tempestade. Tipo, ah, tchau, vai aí, fica aí, né? E o Grimes, puto e com esse sentimento dentro do peito, né? De tudo que ele fala, ou tudo que ele se propõe a fazer, dá errado, ou a sociedade enxerga com maus olhos. Ele pergunta, oh, pô, é a área dele, né? Qual porto abriga a paz, né? Qual porto abriga a paz? Essa alma, digamos, atormentada, perguntando por paz, pedindo por paz, né? E vai se escalando, a composição é muito bonita, é impressionante como o Britten compõe. Eu acredito que Britten é um dos compositores que, pro futebol, se fosse comparar, ele é meio que o Rivaldo. Hã? O Rivaldo foi melhor do mundo, mas ele é subestimado. Ele foi um jogador muito bom. E o Britten, creio que também é um compositor subestimado, talvez, né? Ele é impressionante. Vocês precisam ouvir. É muito bom. Essa suíte orquestral, esse segundo interlúdio orquestral, ele começa, ele se chama Tempestade, obviamente, né? A orquestra vai crescendo e quando esse interlúdio começa, é a tempestade se rompendo com um crescendo da orquestra sendo liderada pelos tímpanos e pelos metais, né? Os tímpanos e a percussão em si, o bumbo, por exemplo, eles são a personificação dos raios e dos trovões, né? Se abrigue quem puder, tá chegando. Bom, e aí se passa o excerto orquestral da prova, né? Das provas e tal. E por isso dá esse feedback. Bom, depois do interlúdio, só para fechar o ato, a cena volta ao pub, onde o clima está muito pesado, tanto devido à tempestade, quanto pelo fato do pescador Bob Boyles estar muito, muito bêbado no pub, né? E também ele está muito, digamos, lascivo, né? Lascivo, digamos, excitado, né? Pois ele assistiu a principal atração do pub, que eram composta de duas garotas, muito bonitas por sinal, que cantavam, e a atração chamavam as duas sobrinhas. Né? E isso se passa no momento, e o Grimes entra depois desse interlúdio, que ainda ocorre de uma maneira pontual, pois a porta do pub vai se abrindo e as pessoas tentam forçar a porta, segurar a porta, fechar a porta, deixar a tempestade do lado de fora. O Grimes entra e ele entra e aparenta estar de uma maneira a um animal selvagem. Ele estava na tempestade, o céu se abriu e, por exemplo, a área que ele canta, ela diz sobre agora o grande urso e as Pleiades, né? São as estrelas, são as constelações, por assim dizer, né? Não sei se estou falando o termo correto, mas em meio a todo essa tempestade, ele parou, olhou para o céu, enxergou e, pô, você tá no meio da tempestade, bicho, tá, né? Como é que diz? A adrenalina tá a mil, hein? Você ficou do lado de fora de uma tempestade. E aí você encontra um abrigo, você chega lá e quando ele chega com essa aparência, digamos assim, com essa atitude selvagem, o povo se sente extremamente ameaçado por ele
no pub e isso declara contra ele, né? As pessoas acreditam que esse realmente é o temperamento do cara. O cara é um maluco, sei lá, um assassino, enfim. E o Ned Keane, um dos caras que o ajudou a puxar o barco, ele tenta quebrar essa tensão, né, entre o Grimes e as pessoas, e ele propõe um jogo. Ele propõe um jogo. Esse jogo é muito interessante, por isso que eu tô falando. É um trecho em que a orquestra toca em 7/4. Ah, e. Esse é o solo. Pam, bam, baram, pam, pam, pem, den, deren, te, 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 ten, deren, te, 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 pam, bam, bara, pa, 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 pam, bara, pa, 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 pam, bara, pa, pa, pa. Com o solista em pa, 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 pam, para, ya, ta, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. E o tímpano em 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. No Mi bemol, o tímpano toca piano, tem os crescendos. Eu mando, eu coloco a partitura nesse vídeo e vou dar a pausinha agora para vocês verem a partitura. A partitura está em 7/4. E esse trecho é um dos trechos muito difíceis da ópera, pois o tímpano está no graben, o tímpano está no fosso, o coral está atrás, o cantor está um pouquinho na frente e o maestro tenta coordenar tudo isso junto. Essa ópera eu conheço bem, porque eu toquei aqui em Osnabrück. Esse trecho foi um dos trechos mais desafiadores, mas deu tudo certo, rolou muito legal. E por isso que eu também tô falando e fechando esse ato, né? Porque é um trecho muito legal. E o nome da canção, traduzindo pro bom português, o velho Zé foi pescar, né? E no alto da partida, a Ellen chega com o novo aprendiz, né? Todo molhado no pub, pegou toda a chuva, toda a tempestade, que tava o povo tava o povo no pub abrigado, o Grimes tomando, vendo, né, depois as constelações, as estrelas, né? E a hora que eles chegam no pub, o, apesar da tempestade ainda tá rompendo, o Grimes prontamente pega o aprendiz e leva o aprendiz para a cabana. Aí acaba o primeiro ato. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fica um pouco meio novela, né? Ópera é novela, né? Se a gente for falar assim. Só que não passa na TV. E, enfim, espero ter contribuído de alguma maneira para. Como posso dizer? Aguçar um pouco, fazer vocês curiosos, assim como eu fiquei quando parei e pensei o que, que eu posso fazer nesse trecho para ajudar um pouco, né? É uma via de mão dupla. Eu faço a pesquisa, eu aprendo, eu compartilho a pesquisa, vocês aprendem e eu aprendo junto. Muito obrigado para vocês e se vocês conseguirem vencer esses quase 30 minutos de vídeo, espero que vocês me enviem um feedback. Um abraço, tchau.